Olá, meu querido e minha querida. Esse é o Literatura Viral, um podcast em que eu discuto as epidemias e as doenças na literatura. O meu nome é Áureo Lustosa Guérios, eu sou doutorando em estudos literários e em humanidades médicas. E no episódio anterior você me viu gastar o meu fôlego subindo mais de uma montanha, porque eu tive que discutir a Montanha Mágica do Thomas Mann, a história da tuberculose, a gente chegou até a falar de faraós do Egito e discutimos uma flor no Jardim que é a literatura brasileira, o livro de Iná Silveira de Queiroz, Floradas na Serra. E eu enfatizei três coisas sobre essa narrativa. A primeira é a relevância que os miasmas novamente vão desempenhar em uma obra literária, miasmas que já foram desbancados há pelo menos 60 anos, né, no momento da publicação dessa obra. Então é muito curioso que ela comece e termine com essas nuvens, né, essa neblina que dá uma aura mística para a narrativa. Eu também falei muito sobre a segregação do mundo dos doentes e do mundo dos saudáveis, né? O que eles chamam de descer a montanha seria o equivalente do curar-se, e de como essa relação é problemática. Os saudáveis têm dificuldade de entender a menina doente que se curou, assim como os tísicos no sanatório não conseguem aceitar o fato de que a Elsa tenha ficado boa e se sentem traídos. E por fim, eu falei sobre como, muito interessantemente, a tuberculose, a palavra tuberculose, é um tabu nessa narrativa, né? A gente vê todo tipo de palavra relacionada a essa doença, mas a palavra, o nome da doença em si, nunca aparece. Então fica muito claro pra gente que a tuberculose é que nem o Voldemort, né? Ela é a doença que não pode ser mencionada, ela é você sabe qual. E hoje nós continuamos a discussão nessa direção. Nós temos muito a dizer sobre poetas brasileiros e alguns pintores noruegueses que não são cachaça, mas vão te deixar meio grog. Então, simbora que você já vai entender essa piadinha. Pois bem, senhoras e senhores, aqui estamos no 20º episódio do Literatura Viral e eu ainda não acabei de dizer tudo que eu queria dizer sobre o Floradas da Serra, lá da nossa querida Diná Silveira de Queiroz, mas eu vou enriquecer a discussão com o episódio de hoje falando de dois artistas excepcionais e nós vamos começar com o nosso queridinho ensino médio, o inaugurador da Semana de Arte Moderna, quem se não, nosso querido Manuel Bandeira. E como vocês bem sabem, o Bandeira era tísico, né? Sofreu de tuberculose a vida inteira, desde muito cedo, já em 1904, aos 18 anos, ele teve que abandonar o curso de arquitetura no Rio para ir se tratar da tuberculose. E isso influencia a poesia dele, ele discute esses temas em diversos momentos ao longo da carreira e de forma muito interessante. E eu vou propor a leitura de um poema do Bandeira, mas antes de chegar lá, eu acho que há alguns elementos biográficos que são interessantes de a gente levar em consideração. Como vocês já devem ter percebido a essa altura do campeonato, eu não sou um grande fã de biografismo, né? De analisar as obras dos autores em relação às vidas deles. Mas no caso do Bandeira, no caso da Frida Kahlo, no caso do Munch, certos artistas quase que exigem essa relação da gente. Então, o biografismo, ele é possível dentro do universo da literatura, mas eu acho que ele é empregado em demasias, hein? A gente exagera um pouco a mão em muitos casos, tá? Porque os escritores, eles sabem que a gente vai estabelecer essas relações biográficas e eles são safadinhos, né? Eles manipulam certas informações para induzir a gente a pensar umas coisas e não outras, né? A gente tem que pensar que muitos dos dados biográficos que nós temos de certos escritores vêm das próprias declarações desses escritores em entrevistas, depoimentos, as cartas, né? E pensem, você vai selecionar, talvez no final da sua vida, quais cartas você vai deixar para a posteridade e quais cartas você vai decidir destruir. Então, o biografismo ele tem que ser feito com algum cuidado, porque muitas vezes a obra de arte, que é o objetivo principal, que é a coisa que a gente está querendo interpretar, acaba tomando uma postura secundária frente à biografia.
Se você é biógrafo, se você está interessado na vida, maravilha, você está fazendo a coisa certa. Agora, se você está interessado na literatura, na obra, você acabou saindo um pouco do caminho. Mas dito isso, um pequeno comentário de teoria da literatura, que é um campo fascinante do conhecimento, a gente já pode voltar para a vida do Bandeira a partir do momento em que ele recebe esse diagnóstico que vai de fato mudar a vida dele, que vai marcar a trajetória dele até o fim da vida. Ele morreu velhinho, né? Morreu com 82 anos, morreu de complicações do sistema digestivo, né? Então não teve nada a ver com a tuberculose. E isso é muito interessante, mas o Bandeira de fato passou a vida esperando a morte, isso condicionou a carreira dele, condicionou várias coisas, e ele discute isso na obra dele, esse elemento da doença faz parte da persona literária que ele cria, digamos assim. Então, a partir desse momento em que o jovem Bandeira se descobre doente, ele abandona o Rio de Janeiro, passa temporadas em várias cidades do Brasil, cidades do interior, do campo, né, respirando ar puro e etc., tentando se recuperar. Uma dessas cidades é Petrópolis, que tem uma tradição muito interessante ligada também à ideia de epidemias, doenças e sanitarismo. E o interesse por essa região já começa com o Dom Pedro I, na verdade, em 1822, tá? Então, olha que interessante, no mesmo ano da independência do Brasil, o Dom Pedro I fica apaixonado pela região, compra uma fazenda. Essa fazenda se chama a Imperial Fazenda de Córrego Seco. E mais tarde, em 1843, o Dom Pedro II, né, o barbudo mais querido do Brasil, o rei filósofo das terras tupiniquins, né, o magnânimo, que foi um grande intelectual com um genuíno interesse nas letras e nas ciências, né? Basta a gente pensar que ele mantinha contato com o Graham Bell e que uma das primeiras linhas de telefone a ser instaladas na história foi instalada em Petrópolis, né? Ele chegou a conhecer o Nietzsche, o Wagner, o Pasteur. Então, há uma série de intelectuais da época com que ele teve contato e com que ele manteve contato. Então, em 1843, o nosso querido Peter II determina a criação de um povoado nessa região, coisa que vai ser feita nos anos seguintes. E a coisa muito interessante é que Petrópolis, né, a cidade de Pedro, veja só, vai ser uma cidade planejada, né? Foi mal Brasília. E, inclusive, a segunda cidade planejada do Brasil, a primeira sendo Recife, né? Que durante a ocupação holandesa é uma cidade desenhada de fato, coisa que estava um pouco na moda nesse contexto histórico. Nós temos exemplos de várias outras cidades projetadas, pequenas, todas muito pequenas, na Europa. Normalmente não dá muito certo planejar cidades, né? Mas... E já imediatamente a cidade de Petrópolis se transforma em um ambiente de turismo da saúde, se a gente quiser, porque o veraneio, nesse momento, não implica em você ir para a praia. Na verdade, pensem que é um mundo sem refrigeração, né? Então o rio era incrivelmente quente nesse momento, no verão, e é o momento em que você tem os surtos especialmente de febre amarela, né? Que é uma doença muito, muito temida no século XIX. E, portanto, por causa desses incômodos, mosquitos, calor, etc., existe um fluxo pendular entre o Rio e Petrópolis, em que a gente vê os aristocratas e os burgueses passando o verão em Petrópolis, onde é mais fresco, e que, portanto, não é atingida por esses surtos de febre amarela. Então vejam que já desde o início, Petrópolis assume esse lugar de cidade da saúde, né? É bastante interessante isso, cidade do ar puro. E essa ideia se mantém um pouco até hoje, né? Petrópolis já foi escolhida algumas vezes como uma das cidades mais seguras do Brasil, por exemplo. E uma outra conexão interessantíssima do sanitarismo com Petrópolis é que, em 1916, o Oswaldo Cruz vai se transformar em prefeito da cidade. O Oswaldo Cruz, lá da revolta da vacina, né? Que foi uma confusão sem tamanho, a Cruz Credo, né? O mesmo Oswaldo Cruz que fundou a Fiocruz, veja só, a instituição que tem o nome dele, né? Então existe essa outra ligação que é muito curiosa, e uma das cidades em que o Bandeira vai tentar se recuperar da tuberculose é justamente Petrópolis. E o turismo de saúde do Bandeira não vai parar por aí, porque em 1913 ele vai ir para o Sanatório de Clavadel, em Davos,
que hoje é muito famosa por causa do Fórum Econômico Mundial, né, onde vários líderes globais se encontram para fazer umas partidas de banco imobiliário e jogo da vida e tal. Mas no século XIX e grande parte do século XX, Davos era, na verdade, famosa por causa dos seus sanatórios. Tanto que o Berghof, que é o sanatório da Montanha Mágica do Thomas Mann, se situa em Davos. É um sanatório ficcional. E outros autores ao longo do XIX residiram na cidade, né? O Robert Louis Stevenson, por exemplo, cuja obra Dr. Jekyll and Mr. Hyde é muito famosa, né? E ele passou um tempão em Davos se curando de tuberculose, inclusive. O Conan Doyle, sim, o criador do Sherlock Holmes, acompanhou a esposa em Davos e organizou várias excursões e campeonatos de esporte, inclusive, quando ficava lá. E isso já nos dá uma boa impressão do cosmopolitismo e do mosaico cultural que esses espaços criavam. O próprio Bandeira, quando chega no sanatório de Clavadel, vai conhecer o Paul Éluard. Ele vai ficar lá durante cerca de um ano. Ele volta para o Brasil em 1914 por causa do início da Primeira Guerra Mundial. Eu acho fascinante que esse é justamente o momento em que termina a Montanha Mágica do Thomas Mann, justamente com o Hans Castorp descendo do sanatório por causa do início da guerra. Então, é um momento fascinante em que a arte imita a vida, no caso, né? E sem saber, porque claramente Thomas Mann não tinha a mínima ideia de quem fosse Manuel Bandeira, né? E o Paul Éluard é um poeta francês de relevância que posteriormente vai se associar ao André Breton, que é o fundador do surrealismo, né? Muitas vezes hoje, quando a gente fala de surrealismo, a gente pensa imediatamente no Dalí, como se ele tivesse inventado esse movimento, né? Por causa da frase famosa dele, né? Le surréalisme c'est moi. Eu sou o surrealismo, né? Imitando Luís XIV aí, l'état c'est moi, né? Eu sou o Estado. Mas, na verdade, quando o Dalí chega em Paris em 1926 pela primeira vez, o surrealismo já tem 4 ou 5 anos de idade, né? E a relação do Dalí com os surrealistas vai durar, na verdade, uns bons 12 ou 13 anos. Mas, eventualmente, em 39, o Dalí vai ser expulso do grupo, na verdade. Essa declaração dele de que ele é o surrealismo é de 42, então já é posterior à expulsão. E isso acontece por vários motivos. Um deles é porque o Dalí cresce muito e passa a fazer colaborações que os outros surrealistas vão reprovar, né? Ele desenha uma série de vestidos e chapéus com uma estilista italiana e depois com outro estilista italiano uma série de joias surrealista. Ele produz alguns trabalhos para a revista Vogue, tá? Então de moda, a mesma Vogue que existe até hoje, e também escreve um script para Hollywood, um filme que nunca foi feito. Então isso é bastante controverso no meio, e além disso, Dali tinha uma grande tendência a se autopromover, né? Veja, e funciona tão bem a campanha de marketing que a gente é obcecado pela imagem dele até hoje, e ele é bastante reacionário em certas declarações político-religiosas. E aí essa posição reaça do Dali também transforma ele em persona não grata nesse meio intelectual parisiense. Mas bom, nada disso tinha acontecido no momento em que Bandeira estava em Davos. Mas é só para mostrar o tipo de conexão que pode acontecer, o tipo de cenário que a gente pode encontrar para o desenvolvimento intelectual. Então, o fato de Thomas Mann escolher um sanatório para colocar esse microcosmo, esse campo de batalha entre diferentes perspectivas psicológicas, filosóficas e estéticas é muito relevante, é muito inteligente da parte de Thomas Mann de escolher isso, e esse é exatamente um dos motivos pelos quais os sanatórios vão aparecer tanto em tantos textos literários. Um outro motivo, claramente, também é que a tuberculose era certamente uma das doenças mais relevantes da época e ainda é uma das doenças mais relevantes hoje, né? A gente tem que pensar que até os anos 40, uma pessoa a cada 7 morria de tuberculose. A gente também tem que lembrar que 15% das mortes na Suíça durante esse período do século XIX resultavam unicamente da tuberculose, né? Então, mais do que uma pessoa a cada 10 que morriam na Suíça durante esse século morreu dessa doença. É bastante impactante. Mas bom, o Bandeira passa por essa experiência, enriquece a sua visão de mundo, volta para o Brasil em 1914 e vai publicar o primeiro livro de poesia, O Cinza das Horas, em 1917.
Mas o poema que eu gostaria de analisar aqui hoje faz parte de uma coletânea publicada 13 anos depois, em 1930, que é a Libertinagem. E 1930 é um ano esplêndido para a literatura a nível mundial, né? O Faulkner publica o Enquanto Agonizo, né? As I Lay Dying, que é um romance experimental, super interessante e até engraçado, sinceramente, e bem mais acessível do que a obra dele anterior, que é de 1929, né? O Som e a Fúria, que é um compêndio extraordinário das vanguardas europeias e de tantas das técnicas inventadas pelo James Joyce. Enquanto isso, na Alemanha, o Hesse está publicando o Narcis und Goldmund, Narciso e Goldmund, ou Bocadouro, talvez, se alguém quiser traduzir em português, que é um livro também fabuloso, ambientado na Idade Média. A gente, inclusive, vê um surto de peste. Eu pretendo, eventualmente, discutir esse livro aqui no Literatura Viral também, porque é uma obra que eu carrego com muito amor no meu coraçãozinho. Enquanto isso, na Áustria, o Musil está publicando o primeiro volume do Homem Sem Qualidades, né, Der Mann ohne Eigenschaften, e que é uma obra mastodôntica, realmente mastodôntica, assim, você só de segurar ele enquanto você está lendo, você já aumenta 10% da tua massa magra, ó, teu bíceps garanto que vai crescer uns 3 centímetros. E essa é uma das grandes obras-primas do romance do século XX, né? E enquanto isso, no Brasil também há coisas muito interessantes acontecendo no universo das letras, porque ao mesmo tempo que o Bandeira está publicando Libertinagem, a Raquel de Queiroz está publicando o 15, que é uma obra fenomenal, né? Que é um romance que não trata de doenças especificamente, mas eventualmente eu vou discutir ele também aqui no Literatura Viral, porque ele trata de catástrofes, né? Nesse caso, a seca de 1905 no Nordeste, e quando a gente para pensar, essas grandes tragédias climáticas são bastante parecidas, na verdade, com epidemias e pandemias. Embora por motivos diferentes, ambas retratam o colapso da sociedade e a incapacidade de lidar com esse problema, né? Então, por causa disso, são temáticas muito parecidas. E agora sim, nós já podemos passar para esse poema antológico da literatura brasileira, um poema que é uma febre, ou melhor, uma tosse, o pneumotórax. Então eu vou começar lendo o poema e depois passo a fazer uma análise detalhada estrofe por estrofe. Pneumotórax. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Então, como diria o Jack Stripador, vamos por partes, né? Primeira estrofe. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. Ponto. Esse é o primeiro verso. Vejam que a gente tem uma enumeração de sintomas e vejam que existe aqui um interesse em empregar um vocabulário específico e especializado, porque ele poderia dizer as mesmas coisas utilizando outras palavras, né? Dispneia, por exemplo, significa falta de ar, é uma palavra culta para dizer isso, ou então hemoptise é uma tosse em que há sangue, né, e que está muito ligado à tuberculose, etc. Então, o fato de ele dizer dispneia ao invés de falta de ar demonstra para a gente que ele está fazendo um esforço para absorver essa linguagem médica. E vejam que nessa primeira frase sequer há um sujeito ou um verbo, né? Não há uma ação aqui. Isso aqui é uma enumeração de substantivos, né? Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. Vejam que é só uma enumeração de coisas, né? As nossas listas de supermercado não são muito distintas disso aqui, né? Pão, ovo, leite e chocolate amargo. Essa é uma reprodução perfeita da sintaxe dessa frase. No entanto, ainda que a gente não tenha um sujeito ou uma ação, a gente consegue já criar uma imagem a partir do título, né? Quando a gente escuta falar pneumotórax, a gente entende que isso é vocabulário médico e, especialmente nos anos 30, é uma técnica com que muita gente vai estar familiarizada e é uma técnica de colapso do pulmão que está associado ao tratamento da tuberculose especificamente. Então, as pessoas já estão preparadas para encontrar um texto que vai tratar de tuberculose. Quando ela lê febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos, ela já consegue
imediatamente identificar o cenário em que ela se encontra. E o segundo verso vai fazer sentido, né? Depois que você já identificou esse campo semântico médico e ligado à doença, né? E à vida de um tísico. Tanto que o verso seguinte é a vida inteira que podia ter sido e que não foi, né? A tuberculose é sempre imaginado como essa doença que ceifa a vida dos jovens. Você sempre que vê um tuberculoso no filme é sempre uma pessoa jovem, não é um velhinho de 80 anos de idade, sabe? Então existe um pouquinho essa ideia do party hard, die young, assim, sabe? E no verso seguinte a gente vai novamente voltar para os sintomas, né? Tosse, tosse, tosse. Que ao aparecer 3 vezes, esse martelar da palavra também vai replicar esse sintoma que é o sintoma cíclico do tuberculoso, é o sintoma mais característico e mais repetitivo, efetivamente. Então esse verso está se repetindo da mesma forma como o sintoma se repete no paciente. Então, nós temos nessa primeira estrofe uma imagem do tísico, uma imagem bastante fragmentária e algo até pessimista, talvez, porque a gente tem esse segundo verso, né, da vida inteira que podia ter sido e que não foi. No início da segunda estrofe, esse paciente vai tomar uma ação e vai convocar o médico, né? O verso é: mandou chamar o médico. Nós vemos uma clara relação de causa e consequência, né? Ele listou os sintomas na primeira estrofe, portanto, ele mandou chamar o médico, mas o poema não usa esse conectivo. Ele só sobrepõe as duas frases e aceita que você vai fazer intuitivamente essa conexão, né? E é por isso que esse é um poema muito leve, muito ágil, porque ele deixa todas essas conexões para o leitor. E isso também é evidente no fato de ele empregar um sujeito oculto, né? Ele não diz ele mandou chamar o médico ou ela mandou chamar o médico, mas só diz mandou. A frase seguinte já é a frase do médico. Diga 33. Então veja que a gente teve um corte temporal a partir dos sintomas e depois já temos mais um corte temporal agora que o médico chegou. Não há descrição do médico chegando, tampouco, então ele já está, de repente, no meio da ação dizendo ao paciente, faça isso. O paciente faz exatamente o que ele pede, 33, 33, 33. E isso é muito curioso, né? Dá um ritmo ao poema, mas é até ridículo, né? Pensem comigo, você está com febre, hemoptise, dispneia, suores noturnos e tosse, tosse, tosse. Você vai no médico. Você está preparado para escutar muita coisa do médico, né? Talvez ele vai te perguntar se tu tem alergia a amendoim, talvez ele vai pedir para você fazer um raio-x, um exame de sangue ou uma ressonância eletromagnética. Talvez ele jogue uma luzinha no teu olho para testar o teu reflexo, ou faça até tu ler umas letrinhas na parede, tudo isso você está preparado. Agora, se ele disser, diga 33, a minha resposta seria, sério? Paguei 600 conto para vir aqui dizer 33? É pegadinha? Cadê a câmera? Porque só pode ser pegadinha, né? Porque eu não sei vocês, mas o único lugar em que eu quero pagar dinheiro para dizer 33, 33, 33 é no bingo. Então, o exame aqui, que consiste em dizer um número e respirar fundo, já é um exame que ridiculariza a postura do médico, né? Não tem como, somente em base a esses dois dados, que ele profira uma diagnose que é, inclusive, extremamente específica, né? Ele tem uma escavação no pulmão esquerdo e um pulmão direito infiltrado, e ele consegue saber tudo isso com uma respiradinha e a pronúncia de 33. Meu Deus do céu, que médico maravilhoso. Imagina o que ele não faz com um exame de sangue. Meu Deus do céu, deve ser o senhor da medicina, Hipócrates reencarnado. Então existe certamente a possibilidade de a gente ler esse Diga 33 de forma irônica, né? Mas eu também gostaria de sublinhar o fato de que esse número não é escolhido ao acaso. Porque ele poderia dizer, diga 29, 57, 92, por que 33? E existe claramente um elemento religioso aí dentro, né? Veja que a gente está falando de um problema letal, quando confrontados à morte, é uma situação que a gente reconhece tradicionalmente como uma ação de apelo à religião, e 33 é um número extremamente importante para diversas tradições religiosas, mas claramente ao cristianismo, né? Ao conceito de trindade, de três que é um, que é extremamente relevante para a cultura ocidental e é a base, por exemplo, da Divina Comédia, né? Dividida em 3 cânticas, cada cântica em 33 cantos, etc. Né? Então o número 33 é martelado na tua cabeça do início ao fim da Divina Comédia, né? Cada rima aparece 3 vezes, cada estrofe tem 3 versos, etc. E quantas vezes ele diz o número 33? 3, né? Então isso também é relevante. Logo em seguida, o médico vai dizer ao paciente respire,
E o poema inclui toda uma linha de símbolos gráficos, né, de traços, hífens separados por espaço, que representam talvez a respiração, né? A gente vai ter também um salto cronológico, porque ele respira, então existe essa representação gráfica desse gesto, que é muito interessante e é uma das grandes conquistas do modernismo dentro da tradição poética, já começando com Mallarmé no final do século XIX e depois passando por outros poetas como o Apollinaire, o E. E. Cummings, e essa tradição vai desembocar posteriormente na poesia concreta dos irmãos Campos e até, se a gente quiser, no Valêncio Xavier, com um livro muito interessante que eu pretendo também explorar aqui, O Mês da Gripe, que fala da gripe espanhola, né? E que é um livro publicado nos anos 80. Esses símbolos também servem para separar a segunda estrofe da terceira, se a gente quiser, em que o diálogo continua. Existe o diagnóstico, o senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado, e vejam que existe aqui uma seriedade, uma formalidade, né? O senhor tem, e a resposta é então, doutor. Então existe uma série de títulos que estão sendo trocados. Vejam que o verso não era, ih, Pedrão, já era, meu querido. Ô, Pauleira, sério mesmo? Não é isso, né? Então existe uma formalidade aqui que claramente reflete a seriedade da situação e também o prestígio social do médico. E aí o paciente quer saber se não é possível tentar o pneumotórax, o médico responde não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Vejam que toda a seriedade da situação, da formalidade, não leva a gente a esperar essa consequência aqui. Essa frase, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino, é algo surpreendente, né? Porque ela é claramente irônica, sarcástica e talvez até inclui um pouco de humor negro, porque a gente poderia interpretar esse tocar um tango argentino como ih, dançasse, meu querido, já era pra ti, entendeu? Então, assim, é algo surpreendente encontrar essa afirmação aqui e é muito divertido. Essa também é outra das explorações do modernismo, né? Muitas vezes a gente chama isso de o poema piada, que é uma postura antilírica que a gente vai encontrar em outros poetas modernos também, da literatura brasileira, como Drummond, como Oswald de Andrade, até o Murilo Mendes. E essa conclusão irônica também vai servir para enfatizar a incapacidade da medicina de fazer o que quer que seja. Então, com informações mínimas, ele consegue chegar a um diagnóstico ultra específico, mas ele não consegue fazer nada com essa informação. E, embora esse dado nos seja apresentado de forma muito pomposa e formal, ele contrasta radicalmente com a proposição final, né? De forma que essa piada final fica descabida nesse contexto. Ela é um peixe fora d'água e isso reforça a comicidade dessa cena. A gente tem que lembrar, por exemplo, que o pneuma do pneumotórax é uma palavra do grego que quer dizer vento, sopro divino, espírito. Então, toda a ideia de respiração está ligada ao espírito, e já no próprio título, desde o início, ao usar o termo pneuma, alguma coisa, o poema já indica, espera que a gente pense em um ar mais sério, mais etéreo. A gente não está preparado para essa última linha, ela é surpreendente, ela é muito divertida. E quando a gente pensa que o próprio Bandeira sofria de tuberculose, essa linha se torna ainda mais surpreendente, porque ela é auto-irônica, na verdade. Ela é de um sarcasmo autodestrutivo. Nós estamos tão habituados a ver os poetas chorando os seus amores e os seus sofrimentos e as suas sofrências, que é muito interessante e a gente vê ele tirando sarro de si próprio, de uma certa medida. O Bandeira está aqui brincando com a expectativa do público. Ele sabe que nós não estamos preparados para essa linha final e por isso mesmo ele faz isso, para mostrar para a gente que é ele quem determina o que é o poético e não a nossa expectativa, o nosso preconceito antes de a gente ler o poema. É o mesmo tipo de brincadeira que o Drummond está fazendo, por exemplo, com tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra e etc. No entanto, ainda que existam todas essas nuances dentro desse poema, tão curto, tão conciso, mas ainda assim bastante explícito e que emprega linguagem técnica, mas que, assim como em Floradas da Serra, não usa a palavra tuberculose.
usa todos os termos que nos levam a entender sozinhos, lendo nas entrelinhas, que nós estamos tratando com um paciente tísico, mas o nome da doença continua, pelo menos nesse poema do Bandeira, sendo fugidio, sendo um tabu, assim como na obra da Diná Silveira de Queiroz, que é uma obra publicada na mesma década. O Floradas na Serra é de 1939 e esse poema foi publicado em 1930, então existe 9 anos de diferença entre ambos. E eu acho muito interessante que esse tabu de mencionar o nome da doença nas obras literárias seja verdadeiro para ambos os textos. E eu acho muito interessante que ambos os textos adotem essa mesma perspectiva, aceitem esse tabu e não mencionem o nome, a palavra tuberculose em momento algum. Isso demonstra para a gente uma sensitividade cultural. E eu acho isso particularmente instigante no caso do Bandeira, porque esse poema é tão irônico que é curioso que ele siga essa tendência. Embora em outros textos, em outros momentos, o Bandeira é extremamente explícito e usa sim a palavra tuberculose. Então, não é uma postura que ele adote na completude da sua obra, mas é verdadeira para esse poema em específico. E esse falar através de símbolos, falar por códigos, discutir doenças sem mencioná-las, é algo que é bastante comum no mundo da arte e no mundo da cultura, especialmente no século XIX, porque é nesse momento que a burguesia industrial vai finalmente suplantar, ou na verdade se alinhar com a velha aristocracia nobre na Europa. E passa a haver então uma grande mudança dos valores culturais, os valores prezados pela sociedade. Porque o descomedimento, a extravagância aristocrática, o orgulho de não fazer nada, né? Pensem no dolce far niente, o ócio aristocrático, vão se metamorfosear em valores de trabalho, método, ordem, equilíbrio, e associado a isso estarão então valores como a pudicícia, né, para usar uma palavra bonita, o decoro, a distinção. E nesse contexto não é surpreendente que a arte se recuse a falar explicitamente de doenças e de coisas que são consideradas nojentas e que são transgressivas em alguma medida. E alguns desses desenvolvimentos culturais são bastante esquisitos. Talvez alguns de vocês não vão nem acreditar no que eu vou dizer agora, mas é verdade, isso acontecia no século XIX, porque eles tinham essa ideia estapafúrdia de que as mulheres tinham que ser belas, recatadas e do lar, né? Nossa, ainda bem que isso acabou, né, pessoal? Poxa, negócio curioso, né? Porque se essa ideologia existisse até hoje, você há de convir comigo que seria algo temerário. Mas, bem, eu gostaria de dar mais um exemplo desse tipo de alusão a uma doença sem mencioná-la explicitamente. E agora usando uma pintura de um pintor norueguês chamado Christian Krog. E o Krog é um pintor realista que vai se inserir na mesma tradição que eu discuti no episódio 13, quando a gente falou do Picasso, ou no episódio 14, quando eu falei do Ibsen. Ele é um pintor que tem um traço muito verossímil, muito próximo da realidade, fotográfico, se a gente quiser, e ele se interessa em representar os pobres, os aflitos, as pessoas que são marginalizadas da sociedade. Ele gosta particularmente de representar pessoas, então nós poderíamos dizer que ele é um retratista, talvez. E ele produziu na segunda metade do século XIX e início do século XX, mas já no final da carreira, a partir de 1910 até 1925, que é quando ele vai falecer, ele passa progressivamente a virar um pintor expressionista, se a gente quiser. O traço dele fica bem mais difuso e bem mais vago. E o Krog foi o professor de um pintor muito relevante para a história da arte no século XX, um senhor chamado Edvard Munch, de que talvez você se lembre, porque ele adorava dar uns gritos nas galerias de arte pelo mundo afora. E eu acho essa conexão fantástica, mirífica, para usar uma palavra bonita, porque o Krog deu aula para o Munch era amigo do Ibsen e desenhou o figurino e o cenário do Spectros, né, a peça escandalosa do Ibsen.
o Munch era amigo do Gauguin, que foi central para a vida do Van Gogh e etc. Então começa a criar toda uma rede de conexões que eu acho fascinante. Então esse é um ótimo exemplo de como a inteligência da época está ligada através de uma ampla rede de conexões muitas vezes insólitas, né? Mas bom, a pintura que eu gostaria de discutir aqui se chama A Menina Doente e ela é de 1881. E nela nós vemos uma criança, uma menina de talvez uns 10, 11, 12 anos de idade, sentada numa poltrona olhando para a gente. O recorte da imagem, né, o framing, como eles chamam em fotografia, é muito próximo. A gente basicamente vê só a poltrona e a menina, não há nada mais, não há espaço para ver nenhuma outra coisa, não há nenhum outro objeto na cena, não há nenhuma outra pessoa. Então, o espaço a que nós temos acesso é muito reduzido, assim como a palheta de cores também é muito reduzida. A gente vê tons de branco e marrom, alguma coisinha de vermelho e mais nada. E qual é o tema desse quadro? Nós vemos essa criança sentada na poltrona, com as costas encostadas em um travesseiro enorme. Ela tem as mãos no colo e um pequeno cobertorzinho. E também próximo às mãos nós vemos uma flor. Então, esse quadro talvez nem chamasse muito a atenção, porque ele parece ser um pouco até singelo. A fotografia já está se desenvolvendo no final do século XIX, né, mas ela ainda não é popular. E ainda é comum que as pessoas encomendem retratos, né, pintados, então pinturas de si próprias para elas colocarem em casa e tal. Então essa pintura poderia chamar a nossa atenção como pertencendo a essa categoria, né? Mas aí seria estranho que ela se chama Menina Doente. Ela deveria ter o nome da pessoa ou o retrato de fulano de tal. No entanto, essa simplicidade é aparente porque há uma série de coisas que estão sendo ditas nas entrelinhas, de pequenos símbolos, alusões, que o espectador da época seria plenamente capaz de captar. A primeira dessas alusões é o travesseiro enorme que está nas costas da menina. É comum que tísicos usem esse tipo de travesseiro porque há relatos que dizem que eles sentem menos opressão, facilita a respiração, tossem um pouco menos e por isso é comum que eles fiquem reclinados em travesseiros muito grandes. Eu não sei se esse dado se confirma cientificamente, mas o fato é que isso é uma crença cultural do momento, tendo validade científica ou não. Então, o travesseiro aqui imediatamente já remete à tuberculose. Além disso, um dos tratamentos mais praticados contra a tuberculose na época era o que eles chamavam de rest cure, ou seja, a terapia do descanso. Lembremos que a doença era chamada de consumo, consumption, né? E eles consideravam que a pessoa, digamos, tivesse hiperatividade dentro do corpo e na mente, né? E isso tivesse de alguma forma consumindo o corpo dela. E, portanto, se a doença está ligada a uma hiperatividade, especialmente intelectual, estética, faz sentido que o tratamento seja você descansar e não fazer nada, né? Você ficar imóvel. E, portanto, é muito comum a gente ver imagens dos tuberculosos em sanatórios deitados sobre essas cadeiras que parece a cadeira do Homer Simpson, assim, sabe? Essas chaises longas, essas poltronas enormes, às vezes com os pés meio erguidos e sempre com um cobertorzinho muito bem agasalhado, né? Afinal, como todo mundo que já teve vó sabe que não pode correr na chuva e pegar um sereno, né? Vai sair sem cachecol, meu Deus do céu, menino, sai daí! A minha avó mesmo era campeã de me gritar quando eu tava brincando lá na rua. Ornette, sai de sereno, menino, vai lá em casa botar uma japona, com vento sul que tal, vai pegar uma friagem? Mas tudo bem, né? Nós vemos essa menina, então, apoiada nesse travesseiro, como cobertorzinho, com uma blusa que cobre o pescoço inteiro dela, e a gente só enxerga as mãos e o rosto. A menina encara o público, ela olha para o espectador, mas a feição dela não é de particular tristeza, desespero ou ressentimento. Ela parece resignada, tadinha, ela está super comportadinha, assim, com as mãozinhas juntas que inclusive parecem estar rezando, né? Era como se ela estivesse rezando o terço, segurando o terço nas mãos. Elas estão ambas juntas e entre as mãos ela vai ter uma flor, né? A gente já fala um pouquinho mais sobre isso.
E a serenidade dessa criança, justamente por ser tão blanda, acaba sendo um fator que intensifica ainda mais o sentimento do espectador ao enxergar essa cena que já é muito triste, né? Você ver uma pessoa que tem a saúde comprometida, e se isso ainda acontece com uma criança, e uma criança que aceita essa posição, isso é particularmente triste. E a serenidade da menina está ligada e está em harmonia com o ambiente que a circunda, né? Então a tez dela é muito branca, ela veste uma camisola branca também, que arremete a esse ambiente hospitalar de limpeza e sanitarismo, mas também é a cor que as meninas usam no século XIX. E é a cor do cobertor e é a cor do travesseiro, então existe uma correspondência entre a menina e as coisas que a circundam. E essa correspondência também vai existir entre o cobertor e a flor, que é o objeto que está próximo à mão dela, ela segura o cabinho da flor e a rosa está mais próxima do joelho e a gente vê algumas folhas caídas pelo cobertor na altura da canela, dos pés dela. O cobertor tem duas linhas vermelhas que claramente remetem à tosse sanguínea, né, à hemoptise de que o Manuel Bandeira falou no seu poema. Assim como a cor branca dos objetos, da pele da menina, da roupa, arremetem à ideia de pureza, limpeza e inocência da infância. Essa combinação de alvor e rubor, de branco e vermelho, é muito comum em tudo aquilo que tem a ver com a tuberculose. E isso reaparece nos filmes, nas óperas, nos poemas, etc. E essa dicotomia entre o branco, que a gente poderia associar à inocência da menina, e o vermelho, que a gente pode associar à doença, à tosse sanguínea, essa correlação também é verdadeira entre o vermelho e a flor, porque como nesse período as doenças, acreditam-se, são o resultado da ação dos miasmas, desses cheiros putrefactos, existe uma posição contrastante que vai ver nos odores bons, nos cheiros bons, justamente a antípoda, né? O contrário. Então, se o cheiro ruim causa doença, o cheiro bom deve curar a doença. Faz sentido, não faz? E é nesse momento que as flores, que já têm uma longa tradição de relevância cultural, é óbvio, mas elas passam a ter uma nova conotação enquanto símbolos de saúde. As flores são certamente objetos de deleite estético, e sim, as pessoas colhem flores na poesia para demonstrar amor, para demonstrar doação, sacrifício. Elas podem ser símbolos de muitas coisas, mas essa ideia de que elas são símbolos de saúde e de cura, de terapia, é uma ideia que amadurece justamente por causa da teoria dos miasmas. Teoria que está sendo desbancada nesse momento, né? Os estudos da teoria dos germes que vão resultar na revolução bacteriológica começam a ser feitos em torno de 1860. Nós estamos em 1881, ou seja, já grandes descobertas científicas já foram feitas e o Koch, um ano depois dessa pintura, vai descobrir o bacilo da tuberculose. Uma descoberta monumental para a história da ciência e que vai revolucionar tudo o que tem a ver com essa doença. Então nós estamos a meia hora da alvorada aqui, né? Uma revolução está acontecendo, mas essa revolução ainda não tocou esse quadro. Esse quadro é uma representação de uma velha concepção de mundo. Então, a rosa, que figura proeminentemente no quadro, no colo da menina, tem um valor muito importante na interpretação, e esse valor é simbólico. A prova viva disso é que se a gente alterar essa rosa por um outro objeto, se for um chapéu, se for um cachorrinho, as ideias que são transmitidas por essa pintura vão ser alteradas. Então a rosa tem uma função fundamental. Rosa como símbolo da fragilidade, rosa como símbolo da efemeridade. Veja que a gente está assistindo a uma vida que está se extinguindo, né? E as flores trazem sempre essa ideia de que elas duram um pouco, de que elas aparecem só em certos momentos do ano e perecem com o inverno. E a rosa também é um símbolo do amor e da paixão que essa menina talvez nunca vai viver. Então ela certamente tem todo esse valor simbólico, nostálgico, mas eu diria que o valor prioritário dela aqui é como elemento contrastante. A doença da menina contrasta com a ideia de cura, a ideia de tratamento que o cheiro bom da rosa confere.
No entanto, essa visão é pessimista e talvez está fadada ao fracasso, porque a rosa, embora ainda bonita e as pétalas estejam abertas e coloridas, elas não estão murchas, o que talvez indicaria para a gente que há esperança. No entanto, a flor já perdeu várias das suas folhas, nós contamos 3 ou 4 folhas espalhadas pelo cobertor. Então, embora a rosa não tenha sido despedaçada, né? Ainda assim ela já viu dias melhores, né? Então tá evidente que ela está comprometida de alguma forma. Então a rosa é aqui não só uma metáfora para a ideia de saúde e de cura, mas também é uma alegoria da própria menina, da própria infância. Pensem no valor proeminente que a gente dá às flores, nos produtos culturais que são destinados a crianças, nas cantigas, na literatura infantil, etc. Sei lá, o cravo brigou com a rosa, etc, né? Essa é uma canção para crianças e a ideia é justamente essa. A gente está postulando uma história de amor falando de 2 flores e antropocizando essas flores, né? Elas são palavra bonita, palavra grande. Elas são personalizadas, né? E todos esses elementos atuam juntos para criar uma pintura muito potente, muito pungente e que vai funcionar, inclusive, como crítica social. Essa menina é de uma família abastada, e isso é muito evidente, né? A gente tem que lembrar que o século XIX não existe eletricidade, não existem eletrodomésticos, né? Então, se você precisa lavar roupa, alguém tem que ir lá e ficar lavando essa parada na mão. E para você encontrar um cobertinho assim, bonitinho, limpinho, uma roupinha imaculada como a que ela está usando, ou uma cadeira que é provavelmente de madeira nobre, inclusive, dessa forma, alguém tem que ter feito isso. Ela que não foi na beira do rio lavar isso daí. E até mesmo a parede dá indícios para a gente de que certamente miserável ela não é. Porque, embora a gente não esteja vendo nenhuma cortina de veludo ou algum papel de parede que talvez tenha custado muito dinheiro, também a gente não está vendo buraco de rato e nem rachaduras de infiltração. Então, certamente não é um cenário de miséria como era para a grande maioria esmagadora da população do século XIX. E como todas as pessoas na época conseguem entender que existe uma conexão entre a poluição causada pela industrialização e o aumento nos casos da tuberculose, você mostrar um caso de tuberculose que seja tão triste, tão personalizado e tão direto, porque essa menina não é o paciente do leito 3. Não, ela não tem nome, mas ela é profundamente humana, ela é profundamente real e ela nos obriga a aceitar e a interagir com ela, porque ela olha nos nossos olhos e esse efeito é ainda intensificado não só por causa do traço muito preciso, muito realista do Krog, mas também pelo fato de que a pintura tem 1 metro, né? Então ela tem também, inclusive, tamanhos reais. Ela vai estar pendurada na parede na altura dos teus olhos. Quando você entrar na sala e você olhar para essa criança, ela vai te olhar de volta. E ela vai, portanto, exigir do espectador que ele tome uma postura frente a isso. Uma postura que não necessariamente é política, né? Pode ser uma postura psicológica, de pena, de compaixão, pode ser uma postura religiosa, talvez. Então, há muitas possibilidades, mas nenhuma delas é passar em branco, passar incólume. Porque alguém que passasse por esse quadro e olhasse ele com escárnio e dissesse: Ih, aí a Tassizinha, perdeu o Playboy. Essa pessoa precisa de tratamento mais urgente do que a menina, inclusive, né? E para acabar, eu acho que esse quadro é um ótimo exemplo justamente do que as humanidades têm para oferecer às ciências da saúde. Essa individualização anônima, olha que paradoxo, né? Porque o quadro não tem um nome específico, né? O quadro se chama Uma Menina Doente. Então, sob certos aspectos, ele é um quadro genérico, só que ele trata esse tema genérico de forma tão humana, com um olhar tão benevolente, tão doce, que ele consegue individualizar esse personagem genérico. E ao fazer isso, ele mostra para gente que a experiência da saúde e da doença é uma experiência multifacetada. Existem tantas experiências com a doença quanto existem pessoas no mundo. E isso é igualmente verdade no Pneumotórax, no poema do Manuel Bandeira, porque também lá nós temos esse personagem genérico, individualizado e que trabalha o tema que obriga a gente a tomar uma postura frente ao poema, usando uma outra estratégia, uma estratégia da surpresa e do sarcasmo, da autoironia, mas é uma estratégia que é igualmente eficaz e potente. Então, nesse caso, nosso querido Manuel está levantando uma bandeira que parece muito com a do Krog.
E o Krog, em contrapartida, vai adotar também o mesmo posicionamento que a gente encontrou no Manuel Bandeira e na Diná de Queiroz, porque ele também não menciona o nome da doença diretamente. Não existe um médico com estetoscópio do lado da menina, o quadro não se chama um caso grave de tuberculose ou alguma coisa desse gênero. Então não há nada explícito no quadro que reinvoque a doença. Assim, elementos cifrados e a gente tem que ler nas entrelinhas. De certa forma, a gente poderia argumentar que o mesmo tabu está em operação aqui. Só que percebam que se ele tivesse feito a coisa de forma mais explícita, com a criança talvez tossindo sangue, talvez isso fosse sensacionalista demais, apelativo demais, e talvez ele não conseguisse criar os mesmos efeitos que ele cria ao voluntariamente retirar a doença explicitamente do quadro, que é a mesma coisa que a Diná e que o Manuel estão fazendo nas suas respectivas obras. Eles não são bobinhos, eles estão calculando isso, meus queridos. E é por isso que eles conseguem apresentar para a gente uma perspectiva sobre o adoecer que é muito madura. Como eu discuti lá no episódio sobre Monteiro Lobato, episódio 9, em que a gente falou sobre a policitemia da Dona Lindoca, a doença não tem que necessariamente ser somente ruim, ela pode sim trazer coisas boas e pode sim existir uma relação bastante complexa entre o paciente e a sua doença e as pessoas que circundam o paciente. E, portanto, o sistema de saúde, a sociedade tem que dar conta dessa complexidade. A gente trata da doença como se ela fosse: tô aqui, ó, toma essa aspirina aqui, pronto, problema resolvido. Próximo. Não é bem por aí, não é nem um pouco por aí, na verdade. E esse é o tipo de enriquecimento que as humanidades médicas vão oferecer. E nossa, né? Agora eu falei bonito, eu vou até terminar com "e tenho dito". E por hoje é isso, meus queridos. Ainda há muitas coisas que eu pretendo analisar no Floradas da Serra. Veja que novamente a ideia de flores e de terapia, né? Porque aquele romance é muito interessante, ele oferece muito material para a gente refletir a respeito desse assunto. Então eu vou voltar a ele eventualmente. Se você se interessa pelos temas que eu discuto aqui no Literatura Viral e gostaria de se aprofundar e ler os textos e sujar as mãos mesmo, e meter a mão na massa, talvez você se interesse pelo curso que eu estou oferecendo juntamente com a Academia Médica, né? O curso se chama Humanidades Médicas, a Saúde e a Doença na História e na Arte. Ele é um curso de ensino à distância, são 60 horas aula. E no curso eu trato em 3 módulos diferentes a história das doenças e das epidemias e o impacto que esses eventos têm no mundo da arte. E eu trato realmente de arte, porque quando a gente vê livros assim, história da arte, 95% quer dizer história da pintura, né? E eu faço um esforço para, na verdade, englobar tudo: arquitetura, fotografia, escultura, dança e, obviamente, muita literatura e muita pintura. Há também um terceiro módulo em que a gente discute a pandemia atual e possíveis consequências, tendo em vista tudo que já aconteceu no passado e levando em consideração todas essas conclusões que a gente extrai da arte. Então, se você gosta das minhas reflexões aqui, dê uma olhada no curso, talvez você goste também. Mas ele custa din-din, né? Afinal, eu estou tentando aprender a fazer fotossíntese, mas ainda não consegui, então eu ainda tenho que comer. O curso não é caro, especialmente em base à qualidade do material que eu vou oferecer lá. Mas se a grana tá curta, afinal, né, não tá fácil para ninguém, tudo bem também. Entre no literatura.viral no Instagram e no link da bio você vai encontrar todas as aulas abertas e gratuitas que eu já ofereci. Eu sempre fico alimentando esse link com todo o material novo, então há muita, muita informação lá. E lá você, como de praxe, também vai encontrar a pintura do Christian Krog, A Menina Doente, que nós analisamos aqui hoje. Eu também vou postar ela no Face. Já aproveita, já segue, já recomenda para os amigos. Porque o Literatura Viral não é uma rádio, não é um jornal, nós não temos milhares de acessos, então esse boca a boca ajuda muito. E eu, inclusive, agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que compartilharam e que recomendam para os amigos. Eu faço questão de, toda vez que me marcam lá no Insta, eu faço questão de responder agradecendo a todo mundo, porque existe algo de muito bonito no conhecimento, né? Que ele é a única coisa de que eu tenho notícia, pelo menos, que quanto mais ele é dividido, mais ele se multiplica. Existe esse paradoxo matemático maravilhoso. E se você está recomendando, se você está compartilhando, você também está sendo um elemento dentro dessa corrente de transmissão de conhecimento que é
desesperadoramente necessária nesse momento, né? E especialmente nesse lugar aqui, né? O Brasil está muito louco. Até hoje eu ainda tenho a suspeita de que a gente está, na verdade, dentro de um romance do Kafka, sabe? Se o Morpheus aparecesse aqui em casa com uma pílula azul e vermelha, eu não ia ficar muito surpreendida, não, porque, meu Deus, o Brasil certamente não é para amadores, né? Mas enfim, no próximo episódio eu vou falar mais um pouquinho de tuberculose, mais um pouquinho, dessa vez usando animes, filmes do estúdio Ghibli, dirigidos pelo magnânimo Hayao Miyazaki. E se você não gosta muito de anime, venha ouvir assim mesmo, deixa a pedra em casa, venha com o coração aberto, porque talvez eu consiga te convencer de que esses são produtos culturais muito interessantes e de bastante relevância, e certamente complexidade artística. E, portanto, nós vamos sim falar de uns clássicos como Totoro, Memórias de Marnie e Vidas ao Vento, especialmente. É isso, meus queridos. Nos vemos na semana que vem. Um abraço.